Eu acredito que a maior tendência de design é criar projetos com contexto. Isso nunca vai sair de moda e é o que faz um projeto ser relevante. Pode ser minimalista, retrô, brutalista, qualquer estilo, desde que faça sentido para quem vai usar. Parece muito óbvio isso, mas depois de 2 décadas nesse mercado, eu comecei a perceber que muitos designers acabam colocando muito dos seus gostos pessoais nos projetos. E isso não tá errado, desde que isso respeite o briefing, desde que faça sentido para quem vai usar isso. E muitas vezes a gente esquece que design nasceu para resolver um problema. Eu sou o Léo Becker, tenho 39 anos, sou designer, professor e tô nesse mercado há mais de 20 anos. O design entrou na minha vida por acaso. Ninguém da minha família é de alguma área criativa, mas meus pais sempre me incentivaram a estudar e ir atrás do que eu gostava. A minha verdadeira conexão veio através dos computadores. Eu fui a última geração antes da popularização da internet, como a gente conhece hoje. Então eu vivi uma infância totalmente analógica. Aos 15 anos eu comprei o meu primeiro PC e eu tive a oportunidade de ter contato com o Photoshop, na época na versão 4. Naquele momento ali, eu senti que um mundo se abria para mim. E a minha parceria com a Adobe iniciou desde então. E falando na Adobe, se você está começando no mercado criativo, ou já faz um tempo, mas ainda não tem uma assinatura, aproveita que a Creative Cloud está com super desconto. Tem um link aqui embaixo. Clica nele, corre lá e assina agora. E aí já se passaram mais de 2 décadas. E hoje eu posso dizer que eu tenho um processo criativo. Ele é muito caótico, não é totalmente linear e ele bebe de muitas fontes diferentes. Filmes, livros, viagens que eu faço. E eu acredito de verdade que um bom repertório ele é adquirido na vida real. Não adianta a gente ficar só navegando na internet e achando que todo o conteúdo tá ali. Sendo que as verdadeiras conexões, os pequenos detalhes, as histórias reais são o que dão valor para o nosso projeto. No início de qualquer projeto de design, muitas vezes eu já tenho como eu quero o resultado final. Mesmo que ele não esteja nítido ainda, eu tenho uma boa noção da onde eu quero chegar. A questão toda é quais passos eu preciso dar para realmente transformar essa ideia que ainda é muito vaga em uma realidade. Pode parecer meio clichê, mas eu começo com papel e caneta para evitar qualquer tipo de interferência nesse momento. Eu acho que é interessante a gente rabiscar umas primeiras ideias baseado só no nosso repertório mental para que a gente exercite esse poder de criatividade e também não tenha nenhum viés inicial. Uma coisa que funciona muito para mim são mapas mentais. Eu gosto muito de olhar uma ideia de uma forma lógica, mas que isso esteja visualmente aparente. Eu divido todo o meu processo em pequenos espaços de tempo. Eu acredito que se a gente trabalha em alguma coisa mais de 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas, a gente acaba se saturando e se repetindo nesse processo. Então eu gosto de fazer uma sessão, parar um pouco, fazer outra coisa e voltar posteriormente. Isso me dá um descanso mental e eu deixo as ideias assentarem. E muitas vezes quando eu volto para olhar a ideia depois, já me surge outra e eu vou contribuindo assim de uma forma criativa. Muitas vezes eu tô tomando banho e naquele momento ali me surge uma ideia, uma saída para determinado projeto que eu tô fazendo. Isso não é mágica. Depois de muito tempo eu percebi que na verdade o trabalho continua acontecendo no nosso cérebro de forma inconsciente. E quando a gente está fazendo uma coisa completamente diferente, essas ideias acabam acontecendo. Então é muito importante que a gente tenha esses espaços de tempo entre um processo e outro. Isso facilita demais. Confie no processo. Mesmo que ele seja caótico e não seja linear, se você dividir o problema em pequenas partes e depois começar a trabalhar com eles um por um, você vai ver que qualquer coisa é possível de ser feita. Falar de tendência é uma coisa muito complicada, porque alguns anos atrás, tô falando aí de 10 anos, as tendências culturais que a gente percebia, elas aconteciam muito mais devagar. Muito por causa da falta de conexão que nós tínhamos, a falta de internet, tudo demorava mais tempo para acontecer. Então era mais nítido quando a gente passava de um estilo para outro. Porém, depois do advento da internet e tudo que a gente está vivendo, com esse excesso de informação, smartphone, inteligência artificial e tudo que a gente consome todos os dias, todos os estilos acabam convivendo ao mesmo tempo. Se eu te mostrar algumas coisas brutalistas, você vai ver que várias marcas estão trabalhando agora nesse estilo. Mas se eu também te mostrar estilos esqueuformismo, por exemplo, e também existem várias marcas trabalhando com esse estilo. E eles podem coexistir tranquilamente, desde que cada estilo seja utilizado no contexto correto. O jogo sempre é o contexto. Eu acredito que se a marca de um cliente vai funcionar melhor em determinado estilo, então é uma tendência que eu tenho de como uma decisão de design escolher por determinado caminho. O desafio agora já não é mais descobrir um estilo de tendência, e sim como traduzir esse estilo de uma forma única para cada tipo de marca, para cada tipo de cliente. Esse é o nosso maior desafio, independente se esse estilo está na moda ou não. Inclusive, eu nem gosto de seguir muito estilos de moda, porque a gente sabe que a moda é cíclica e pode acontecer do seu projeto ficar super datado. Uma coisa que está acontecendo
acontecendo agora em 2025 é a volta dos anos 90 e anos 2000. Eu vou fazer 40 anos agora, então eu vivi exatamente os anos 90. E é muito interessante porque gerações novas que nem viveram isso estão gostando desse estilo, estão trazendo para o design gráfico, para a moda, para a cultura de um modo geral, essa linguagem e essa estética. E eu acho que também isso acontece porque de tempos em tempos a gente quer olhar para trás um pouco e enxergar algumas coisas que nos conectavam. Então é natural que nós, designers, acabamos bebendo dessas fontes e muitas vezes elas são próprias, são experiências nossas, para criar projetos para os clientes e que acabam modelando a nossa cultura. E uma das coisas que está possibilitando a gente experimentar diversos tipos de estilos, muitas vezes até no mesmo projeto, é o advento da inteligência artificial generativa. Porque através dessas ferramentas é possível a gente prototipar de uma forma muito mais rápida, testar essas ideias antes mesmo de levar para o cliente. E depois que o cliente aprova, fica muito mais fácil da gente produzir em maior escala, com muito mais assertividade. Eu acredito que a tecnologia está para aumentar a nossa inteligência e não para substituir. Qualquer criativo que consiga se adaptar, consiga entender que é uma ferramenta e ela potencializa o teu repertório, se abre um mundo gigantesco na nossa frente, com muitas possibilidades. E é por isso que eu acredito que a IA não cria nada sozinha. Ela simplesmente consegue gerar coisas que a gente pede para ela. Então nunca foi tão importante a construção de conhecimento, de repertório, de estudo por parte das pessoas que trabalham com essas tecnologias. Porque agora a parte técnica de criar, ela faz para nós. Mas fazer as perguntas certas, os inputs corretos, criativos, diferentes, únicos, só o profissional que estuda, que tem repertório, vai conseguir bons resultados. Então estude, não pare de estudar a essência, as bases do design, os princípios, história da arte, tudo que os seres humanos construíram até hoje. Quanto mais a gente dominar esse tipo de conhecimento, melhor vai ser os nossos resultados. Para mim, o futuro da nossa profissão está na escalabilidade. Como é que a gente consegue construir design de qualidade, craft, bom gosto, detalhes nos pixels, só que de uma forma escalável, utilizando frameworks de trabalho que mistura tecnologia, inteligência artificial e outras ferramentas com todo o lado de conhecimento humano e de técnica que a gente vai adquirindo durante o tempo. E um dos passos que a gente tem que começar a dar como criativo é começar a exercitar novos conhecimentos, como programação, tecnologia, coisas que para nós antes eram superficiais, agora é fundamental. A gente nem precisa se tornar um programador, mas se a gente entender os conceitos de programação, vai nos ajudar muito nesse processo de trabalhar com novas ferramentas, de trabalhar com essas tecnologias e conseguir extrair delas o melhor possível. E o futuro sempre vai pertencer aos curiosos e às pessoas que gostam de aprender, desaprender e aprender de novo. Então seja uma pessoa curiosa, não para de estudar nunca. Conhecimento não ocupa espaço. Só para te lembrar que se você está começando no mercado criativo ou já trabalha há um tempo, mas ainda não tem uma assinatura da Adobe, aproveita que a Creative Cloud está com super desconto. Tem um link especial aqui embaixo, clica nele, confere lá e assina, que eu tenho certeza que a tua carreira vai para um próximo nível. Vida longa aos criativos!